Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o módulo 45, tá? Então nós vamos falar sobre os órgãos vegetativos da raiz, tá? Já iniciando aí nosso caderno no C4, tá bom? Para a gente fazer a finalização dele aí. Então vamos lá então, dar início ele aí. Quando a gente fala na raiz, a gente está desenvolvendo aí uma parte da planta que ela vai fazer o que? A captação de água, sais minerais do solo. Então toda a matéria orgânica quando morre, ela libera no solo alguns materiais, né? Por exemplo, nós falamos sobre o nitrogênio, sobre carbono, fósforo, cálcio, todos os sais minerais. Então nós temos uma gigantesca lista de sais minerais. Então todo organismo quando morre, né, é o que a gente chama de adubo do solo. Ele vai ser captado por essas zonas aqui pilíferas da raiz, tá bom, pessoal? Que vai ser aí traduzido em novos compostos orgânicos, juntamente com a água que vai ser necessário lá no processo da fotossíntese, né? Então, quando a gente observa a raiz, nós vamos observar esse processo aí bem delimitado. Pessoal, aqui a gente vê a coifa. O que é a coifa? Ela vai ser um tecido que vai proteger o ponto vegetativo. Então, a coifa são células estruturadas, né, que vai aqui formar uma proteção, como se fosse um capacete de proteção. Então a coifa, ela é uma parte muito resistente, ou seja, olha aqui, elas conseguem crescer, pessoal, no meio de pedra, ela quebra pedra, ela consegue rachar a calçada, ela consegue entrar dentro de cano, ela faz um regaço nas casas. Por quê? Essa coifa. Então ela vai pegando pequenas aberturinhas ali ela entra, depois ela vai crescendo, esmagando aquela parte, ela consegue entrar dentro de pequenas rachaduras, ou seja, ela forma um processo ali de proteção. Já o ponto vegetativo, ele vai ser um meristema primário, né, que vai multiplicar aqui intensamente. Esse ponto vegetativo aqui, pessoal, ele multiplica intensamente por mitose. Então ele vai garantir, no caso, a produção de novas células. Então ela vai crescer ali longitudinalmente, ou seja, ela vai crescer em comprimento. Por isso que a raiz desenvolve ali uma parte bem estruturada, bem grande, né, em relação ao seu tamanho, porque ela precisa procurar água, ela precisa procurar umidade, ela precisa procurar sais minerais. Então ela vai o quê? Produção de células ali por mitose, fazendo o processo ali, no caso de crescimento. A região lisa, né, a região de células provenientes ali do ponto vegetativo, então, ou seja, que vai se distendendo, né, a partir da formação aqui, ela vai se distendendo, tá bom? A região pilosa ou pilífera, tá, vai ser uma região, pessoal, onde ela vai ter esses pelos absorventes. Esses pelos absorventes, eles vão ser aí, pessoal, responsáveis por passar todo esse material. Então, ou seja, por osmose, ele vai fazer absorção de sais minerais, de água, da terra para a raiz. Ou seja, nós temos o tecido adulto, células, né, novas células, tecido meristemático. Então, ou seja, ele faz multiplicação por mitose e diferenciação celular. Então, essa zona pilífera, pilosa, é onde ele vai absorver, puxar ali todo o material. E essas outras maiores aqui são as ramificações. Aí vai formar novas raízes, novas zonas pilíferas, desenvolvendo o processo da radícula. Então, os principais tipos de raízes, pessoal. Pessoal, as raízes, principalmente as subterrâneas e terrestres, nós costumamos falar que o cerrado ele é chamado de floresta invertida. O que é isso? As nossas árvores do cerrado, elas são maiores para baixo do que para cima. Então, você vê uma árvore do cerrado, ela tem 10 metros de altura, ela tem 20, 30 metros de profundidade de raiz. Por quê? A água no nosso cerrado está profunda, então ela precisa cavar muito para buscar essa água. Então, o que acontece, pessoal? As raízes são raízes profundas. Então, elas têm um processo o quê? De ser raízes pivotantes, né? São raízes que formam esses pivôs. Então, ou seja, o cerrado ele é mais comprido para baixo do que para cima, na verdade. Por isso que fala floresta invertida. Então, essas raízes elas criam pivôs. E esses pivôs, né, ou a raiz axial, ela vai penetrar no solo, né, uma profundidade muito grande, procurando ali essa estrutura da água, procurando ali encontrar ali a sua estrutura protetora. Lembrando que nós temos dois tipos de raiz, a raiz principal, ou axial, ou pivotante, e as raízes fasciculadas, que encontramos no milho,
né, nas monocotiledôneas. Aqui a pivotante axial nas dicotiledôneas, né? E nas monocotiledôneas essas raízes aqui cabeleiras, como se fosse do coqueiro, do milho, beleza? Raízes fasciculadas, né, ou cabeleira, que é essas que eu falei para vocês agora da monocotiledônea, né, do milho ali, do capim, aquelas raízes bem pequenininhas, né? As raízes tuberosas são raízes que formam tubérculos ali, pessoal, né? Ou seja, acúmulo de substâncias de reservas. Então ela causa ali esse acúmulo, a água sobe lá para as folhas, faz a fotossíntese, produz glicose, essa glicose volta em forma de amido e ali fica o quê? Fica armazenado nos tubérculos. Até para que ela fica armazenada para formar a cenoura? Para a gente comer? Não. Para quando acabar, tiver esse período de seca ou faltar alimento, ela está estocada ali. Então ela vem aqui na raiz, pega o alimento para ela sobreviver num período de seca, quando não tiver muita água, entendeu? Então ela guardou material de reserva. Aí a gente vai lá e arranca e come, né? Então, ou seja, é um recurso importante para a gente. Então, pessoal, ela forma esse eixo principal aqui, tá bom? Mandioca, a dália, essas estruturas. Raízes aéreas, o nome já fala, são raízes aéreas, né? Que ela forma suporte aqui de escoras, ou igual a gente vê aqui no mangue, né? Ou seja, ela quer aumentar a fixação desse vegetal. Então, ou seja, ela aparece aí, né? No caso, alguns casos no milho, plantas do mangue, figueiras, que formam essas raízes aéreas aí bem grandes em relação a essas estruturas, beleza? Raiz cintura é o tipo de raiz que acontece aqui em plantas epífitas, ou seja, orquídea, né, que geralmente elas seguram ali em outras plantas ali, utiliza aquelas raízes por suporte. Então nós temos o valame, por exemplo, aqui, né, que ela possui essas células responsáveis aí por absorver isso daí. Outras vai formar absorção de água, forma como se fossem algumas esponjas, né? Então, ou seja, ela gruda em outros vegetais. Nesse caso aqui, nós temos também as raízes que grudam nelas, mas que estrangulam o vegetal. Nós chamamos de raízes estrangulantes, né? Ou seja, ela chega a estrangular mesmo, a apertar tanto, a fechar, que ela pode causar ali a morte daquela estrutura, né? Daquele vegetal. Quando a gente fala que a raiz é tabular, né, as tabulares, o nome já fala aqui, como faz tábuas ali, né, ou seja, ela forma ali tábuas horizontais, como se fossem estruturas de escora, né, então, ou seja, elas são achatadas e formam parecendo tábuas mesmo ali de escora daquela árvore, então, ou seja, ela ajuda ali, por exemplo, nas figueiras, no processo de sustentação. Por exemplo, quando eu falo raiz respiratória ou pinamoptóforos, o que é isso, pessoal? São plantas que vivem em lugares onde as raízes dela, elas crescem não para baixo, então ela tem um geotropismo aí no caso negativo, ou seja, ela cresce aqui para cima, né, ela vai subir para formar ali estruturas relacionadas, né, a boias, como se fossem boias ali, absorvem oxigênio e acabam servindo de boinhas, tá? Então, ou seja, tem vários tipos de estruturas radiculares. Raízes sugadoras ou ostórios. Esse tipo de raiz aqui, ela já é mais agressiva. O que ela faz? Né? Ela vai absorver, vai grudar no vegetal, ela vai se encostar nele ali, abraçar ele e ela vai o quê? Ela vai roubar material seiva elaborada dessa planta. Então, ou seja, ela vai ser como se fosse um parasita, ela vai sugar ali, tá? Todo o processo. Por exemplo, aqui uma árvore dessa que é o cipó-chumbo. Então, ou seja, está vendo aqui que ela entra dentro do tronco da outra planta e começa a roubar água e sais minerais aqui, seiva elaborada dela. Ou seja, ela não produz isso, mas ela consegue roubar da outra. Belezinha, pessoal? Então vamos lá para as atividades agora. Vamos agora para a resolução dos exercícios, então, pessoal. Número 1. A figura abaixo mostra raízes tabulares na base de uma árvore. Tais raízes, além de garantir fixação da planta no solo, contribuem para... Pessoal, essas raízes aqui, ela vai ser um processo onde essa planta, ela vai ter raízes tabulares, não confunda as raízes com caule tabular, tá bom? Então, ou seja, eu vou ter raízes tabular. E aqui na letra A, ele fala respiração da planta. É interessante essa, mas vamos analisar as outras? Na B, fotossíntese da planta. Na fotossíntese não, né, pessoal? Lá nas folhas. Ou em alguns caules verdes, tá? Se eliminação de resíduos pela planta, não vi eliminação de resíduos assim, mas simplesmente lá nos hidatóides ou nos estômagos, alguma coisa assim.
A absorção de nitrogênio atmosférico, a absorção acontece nas bactérias do gênero Rhizobis, naqueles nódulos geralmente de legumináceas como feijão, como soja, né? Não nessas raízes tabulares aí. A absorção de substâncias orgânicas do solo, isso vai acontecer na zona pilífera, né? Então a alternativa que mais se equipara aí é a letra A, né, pessoal? Pessoal, ó, lembrando que você vai parar, você vai tentar fazer depois, vai pegar a resposta, ó, não vai passar para trás não. Na 3. Um estudante interessado em analisar a mitose de uma raiz deverá observar as células do... Pessoal, onde que ocorre a mitose? Lembrando que eu tenho a coifa, a zona pilífera, a zona vegetativa, a zona lisa e a zona de ramificação. Então, ou seja, qual a zona que faz a mitose? Ah, essa aqui tá fácil, né, cara? Você sabe. Pausa aí e tenta fazer. Se não der conta, volta lá em cima no vídeo lá e tenta achar a parte que eu falei sobre isso. Pessoal, letra... Ó... D, né? Ponto vegetativo. Massa demais, né? Facinho, né, pessoal? Gosto dessas matérias aqui. A raiz axial ou pivotante não é encontrada entre os pinheiro, feijoeiro, cipreste, grama e cenoura. Ah, essa aqui é fácil, cara. Você já acertou, não já? Então vamos lá, resposta correta, letra. Pessoal, lembrando que eu tenho a fasciculada, aquela cabeleira, e a pivotante, forma um pivô, uma raiz profunda. É isso daí, pessoal. Letra E, né? Grama. Grama, ela tem raiz fasciculada, ela é uma monocotiledônea. O caule não tem organização, as suas folhas, as nervuras são paralelas, são toda a característica das monocotiledôneas. 6. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que indica apenas raízes tuberosas. Pessoal, o que tem raiz tuberosa? Batata? Cebola? Alho? E aí? Você vai pesquisar essa daí para nós e depois vai pausar aqui e vai lá responder. Ou seja, forma um tubérculo. Eu sei que cenoura mandioca e uma beterraba, bacaninha, né, pessoal? Resposta correta, letra C. Então, ou seja, tá vendo que é importante eu conhecer o que é uma raiz tuberosa, o que é uma raiz axial, o que é, por exemplo, uma raiz pivotante. Então, para fazer essa diferenciação. Bora lá, então. O 7. Analise o texto a seguir. As plantas parasitas pendiam de todas as partes das árvores vigorosas destes matos que começaram a perder a sua virgindade. Observei passando pela orla um mato, uma grande quantidade de folhas campainhas inteiramente dessecadas pelas formigas, que tinham devorado o parênquima. Deixavam ver perfeitamente as nervuras e as fibras dos tecidos. Admirei também cipós monstros envolvendo em espiral árvores muito direitas e ornadas e de líquens tricolores. Árvores reunidas de feixes em sua infância formavam atualmente troncos grossos e elevados, tendo a aparência de colunas estriadas. As plantas parasitas obtêm alimento do hospedeiro por meio dos tananã, que são os tananã especializados. E aí, pessoal? Ele está falando o quê? Que hospedeiro por meio dos austórios, não é verdade? Lembra dos austórios lá? Por que não é pneumatóides? Né? Os pneumatóides formam as raízes, né? No caso aqui, forma aquelas raízes aéreas, né? No caso lá que forma aquelas boias, né? Responsáveis ali para a planta boiar. Beleza? Que são o quê? Raízes especializadas. É muito fácil essa daqui, ó. Então tem que conhecer o que? Esse processo. Resposta correta, letra A. Facinho, né, pessoal? A 9. As raízes de certas árvores de manguezais que saem verticalmente do solo até o nível da maré alta apresentam adaptações para... E aí, pessoal? Por que essas raízes, os manguezais lá, até o nível da maré alta, apresentam essas adaptações? Qual é a função dela? É isso daí, realizar o quê? Né? No caso aqui, as trocas gasosas, beleza, pessoal? Então, ou seja, ali ela faz esse processo da adaptação dela, porque o manguezal, não sei se você lembra, né? O manguezal, a maré baixa, ela sobe, então as raízes ficam ali expostas nesse processo. Porque se ela ficasse só dentro debaixo d'água, ela não ia fazer todo o processo que ela necessita. Então, ou seja, ela tem essa peculiaridade aí principal dela. Beleza, pessoal? Valeu e até mais!